Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje. Desejando uma excelente sexta-feira, Deus abençoe o nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, que São Paulo é esse? Que faz gols e volta a vencer. O tricolor levou 3 pontos lá da Arena Castelão contra a equipe da Fortaleza, que se afundou um pouquinho mais ali na zona do rebaixamento. Já o São Paulo colou mais na zona da Libertadores. 3 pontos importantíssimos, foi um jogo totalmente atípico, teve muita coisa, né, rapaziada? Mas foi o São Paulo que, cá entre nós, foi bem. De acordo com o que foi a partida, o São Paulo foi bem. Logo nos primeiros 10 minutos ali, a gente já conseguiu sair na frente. Após uma jogada de um bate-rebate, né, ela sobrou para o Rigoni, que foi muito bem, conseguiu driblar, abrir a jogada, fez a ultrapassagem com o Cedric e depois deu assistência para o Gonzalo Tapia, né? O Tapia é um jogador muito criticado, mas que de vez em quando aparece aí balançando as redes, e ontem fez mais um gol, né? Fez o primeiro gol aí que estava garantindo a vitória do tricolor. Aos 21 minutos o Rigoni foi expulso em um lance totalmente infantil, né? A bola estava no ataque do São Paulo, não tinha necessidade, ele chegou por cima. Eu achei a expulsão até um pouquinho criteriosa, né? Mas fazer o que, rapaziada? São Paulo acabou tendo o Rigoni expulso e obviamente está suspenso para a próxima partida, que é contra ninguém menos que o Palmeiras, que está voando e atropelando todo mundo. Mas é clássico, né? Clássico domingo, às 4 horas da tarde, teremos São Paulo e Palmeiras e não teremos o Rigoni, né? Ontem a gente esperava que o ataque fosse Luciano e Ferreira e os dois foram para o banco e o ataque foi Tapia e Rigoni. O ataque começou bem, assistência de um, gol de outro, mas o Rigoni acabou sendo expulso. Depois São Paulo teve que segurar o jogo, teve que se retrancar lá atrás, teve que segurar a partida. O Rafael fez cera, a zaga foi muito bem, uma zaga totalmente remendada, porque se a gente for pegar assim, alemão, São Paulo tem 3 zagueiros, sendo que 2 são improvisados e um é ruim. Meu Deus do céu, o único zagueiro que tinha era ruim, Sabino, horroroso. Aí tinha 2 improvisados, Negrutti e Luiz Gustavo, que fizeram uma partida ok. O Luiz Gustavo voltando a campo desde abril. O Luiz Gustavo não entrava em campo e fez uma partida consideravelmente segura. E o São Paulo conseguiu a vitória. Para o clássico, nós já temos o retorno do Arboleda, que estava suspenso, e possivelmente também o retorno do Alan Franco, tá bom, galera? O Alan Franco teve aí um desgaste muscular. Já Tolói e Ferrarese, um caso um pouquinho mais complicado, deve levar mais tempo para os jogadores voltarem. Fechou, rapaziada? Então, esse foi o São Paulo que conseguiu sair com a vitória, segurando o resultado, e aí no segundo tempo, após um lindo contra-ataque, o São Paulo com o Luciano fez o segundo gol. O Luciano acabou se emocionando demais, né? Porque ele sabe que ele eliminou o São Paulo. A eliminação está nas costas do Luciano pela quantidade de gols que ele errou. Então acabou se emocionando bastante aí. Sou muito fã do Luciano, mas para mim esse gol que ele fez ontem ainda não vai apagar o que ele fez na Libertadores. Beleza que vencemos, 3 pontos, alívio, tira a pressão, tudo mais, dá uma moral pro clássico, dá uma confiança. Mas eu acho que o Luciano vai precisar mostrar, e muito ainda, para quem sabe reconquistar a confiança do torcedor São Paulino. Eu sei que o gol da vitória ontem deu um alívio para o jogo, deu 3 pontos, deu um alívio para a situação, foi excelente aquele gol, né? A jogada do contra-ataque foi muito boa. Eu achei inclusive que o Luciano atrasou um pouquinho, né? Porque se você for pegar o início do contra-ataque, tinham 4-2 ali no momento de ultrapassagem. Ele acabou tocando de lado, o Bobadilla fez uma linda jogada, o Enzo fez uma linda ultrapassagem. O Enzo é maluco, o cara corre demais. E aí na hora que chegou o cara a cara com o goleiro, só deu um toquinho tirando e o Luciano acabou só empurrando para as redes e fazendo aquele gol que foi de extrema importância para a gente, garantindo, como eu falei aí, os 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Fechou, rapaziada? Então deixa aí nos comentários o que vocês acharam, né, da partida do tricolor ontem à noite, que garantiu esses 3 pontos. E agora a gente já tem que mudar o foco, né? O São Paulo chegando a São Paulo pós-partida e domingo, né, mano, não tem folga. Campeonato Brasileiro, viaja, volta, já daqui a pouco já tem jogo. Domingo, ó, a gente volta na sexta-feira de Fortaleza e domingo já encara a equipe do Palmeiras, né? O Palmeiras que jogou à noite na quarta-feira em casa, né? Então a questão da logística é bem diferente, né? Até porque, para quem não é daqui de São Paulo,
os centros de treinamento são colados, os estádios são perto, né? O estádio do Palmeiras na Barra Funda, o estádio do São Paulo no estádio do Morumbi. Então, em questão de logística, a logística do Palmeiras foi muito melhor essa semana, porque, como eu disse, jogou na quarta-feira à noite dentro do Allianz Parque e joga domingo fora de casa, né? Mas não tem questão de viagem, não tem questão de hotel, não tem questão de logística nenhuma. Enquanto São Paulo chega na sexta para o estado, depois da viagem, depois da partida, e aí sim vai jogar dentro do seu estádio, tá bom, rapaziada? É um clássico, né? Um clássico é sempre clássico, um jogo que poderia ser uma semifinal de Libertadores se a gente tivesse classificado na última semana. Esse jogo já teria, né, os resquícios ali daquela grande decisão, já seria uma parte 1, vamos dizer assim, de um eventual semifinal de Libertadores, um jogo que sempre traz muita polêmica. Nos últimos anos está se acirrando demais a disputa, está se acirrando demais, né, a rivalidade, a gente sabe disso, momentos dentro de campo e momentos extra-campo também, entre as diretorias, entre as torcidas. O clássico está se fortalecendo muito contra a equipe do Palmeiras e, infelizmente, nós não vamos enfrentá-los no mata-mata da Libertadores. Vamos ter que nos contentar aí com esse duelo pelo Campeonato Brasileiro. Como eu falei, o Palmeiras vem atropelando todo mundo. No último jogo, só nos 20 primeiros minutos, já tinha feito 3-0 contra o Vasco, depois só controlou o jogo. Antes disso, vinha de vitórias, goleadas contra o próprio Fortaleza, contra o Internacional, contra não sei quem. Todo mundo que tá vindo aí, o Palmeiras tá atropelando, então com certeza será um jogo difícil. Pontos positivos. Primeiramente, o jogo é na nossa casa, São Paulo vem como mandante, a vitória eu não vou nem falar, é confiança, não sei o que, deu um alívio na pressão. Outro ponto positivo é clássico. Eu sempre falo, clássico não tem favorito e eu sempre cito os últimos exemplos entre São Paulo e Corinthians. O Corinthians vem mal dos últimos anos, já faz algum tempinho. E o São Paulo, em alguns momentos, só para encerrar aquele tabu, né, antes do Carpini ter vencido, São Paulo vinha em alguns momentos muito bem, e aí o Corinthians acabava no clássico se reerguendo, né? Ou não perdia, ou pelo menos empatava, ganhava e tudo mais. Então eu sempre falo, clássico, independente se é o primeiro contra o 20º, é clássico, não tem conversa, os caras dão a vida, a torcida pressiona, tem todo mundo assistindo, então clássico é uma situação totalmente diferente. São Paulo se transforma em favorito? Não acho que São Paulo se transforma em favorito, mas também não acho que o Palmeiras tenha esse favoritismo todo. Palmeiras hoje, contra qualquer equipe do futebol brasileiro, ou é de igual para igual, ou é muito superior. De igual para igual com o Flamengo, talvez com o Cruzeiro. O restante, o Palmeiras está muito superior, e a gente sabe disso, né? Tem que deixar o clubismo de lado para falar sobre isso. Mas, neste momento, majestoso não, rapaziada, choque rei, né? Majestoso é o que a gente falou agora há pouco aí. Neste choque rei, com certeza teremos um jogo em igualdade, pelo menos tem que ser de vontade, porque a gente assiste o jogo de São Paulo e às vezes é aquele jogo monótono, aquele jogo chato, sonolento, aquele jogo que dá tédio, que você pega o celular ali, fica mexendo, fica prestando atenção em outra coisa, porque acaba não acontecendo nada, né? Aquela posse de bola chata, aquele toque de lado, toque para trás, mas como eu falei para vocês, amigo, em clássico não tem essa. No horário tradicional de domingo, né, rapaziada? Às 4 da tarde, porque tá difícil ultimamente os horários tradicionais, né? Porque domingo aí joga de manhã às 11 horas, aí joga na segunda-feira, ou então joga domingo às 8h30 da noite, ou às 6h30 da noite. Não, 4 horas da tarde é o horário perfeito, né? Para todo mundo conseguir acompanhar aí junto, reunir a galera, reunir a família, fazer aquele churrasco, fazer aquele almoço, porque às 4 horas da tarde tem São Paulo e Palmeiras. E ó, além da gente conseguir vencer e trazer os 3 pontos para casa, a gente ainda pode complicar o nosso rival na disputa pelo título, porque o Palmeiras está diretamente brigando pelo Campeonato Brasileiro, pode sim, sem sombra de dúvidas, ser campeão. Uma vitória credencia e muito eles a ser de fato esse time que vai levar o troféu, e uma derrota complica o Palmeiras, podendo ser ultrapassado pelo Cruzeiro, que é o terceiro, e também podendo ter uma distância maior do Flamengo, que é o primeiro, né? Neste momento o Flamengo é o primeiro, o Palmeiras segundo colocado. Então, uma vitória não só dá uma moral pra gente, mas complica os caras na busca por esse título brasileiro. E, obviamente ninguém quer que o Palmeiras seja campeão, né, rapaziada? Então esse clássico, por mais que seja apenas uma rodada comum de Campeonato Brasileiro, vale e vale muito.
obviamente, para os dois lados, tá bom, rapaziada? Então, já quero saber de vocês como é que tá essa expectativa. Eu sei que a gente já tá falando sobre o jogo de ontem, mas daqui a 2 dias já tem outro confronto, e esse, mais do que nunca, importantíssimo contra o nosso rival Palmeiras, né? A semana será de muita preparação lado a lado, né? Os muros do centro de treinamento são colados, de um lado o Tricolor Paulista, do outro lado o Palmeiras. Então, esse jogo vai ser, mano, demais, vai dar muito o que falar ainda até este próximo domingo, que já é depois de amanhã. Fechou, rapaziada? Então, ó, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever aí embaixo para você diariamente acompanhar as notícias do nosso Tricolor Paulista. E para vocês que estão nos acompanhando até o final aqui, deixa o like no vídeo, deixa os comentários com todos os assuntos que a gente falou, que a gente volta amanhã com muitas novidades. Fechado? Fiquem com Deus, um abraço e valeu!